Saúde e bem-estar. Comece a semana de bem com a vida. Agora no Guarujá Notícias. Bebês. Como fazer a transição para alimentos sólidos? O assunto hoje voltado para a saúde das crianças, principalmente para aquelas menores de 1 ano, aquelas até 1 ano de idade. Enfim, muitas pessoas, até os pais, querem saber um pouco mais sobre esse assunto. E para falar um pouco mais sobre esse tema, tenho a honra de conversar nesse momento com a nutricionista Laíse Martins. Desde já, bom dia, obrigado pela participação aqui. Um assunto que gostaríamos de tratar com você na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Adriano. Muito obrigado pela participação. Pois bem, e qual é o momento certo para a mãe e para o pai fazer essa transição de alimento para as crianças, para os bebês? Existe uma idade correta e até mesmo o que dar de alimentação aos pequenos seres, podemos dizer assim, por gentileza? Então, até o 6º mês, a criança deve estar consumindo leite materno exclusivo. Após esse período, deve ser introduzido aos poucos, de forma lenta e gradual, alguns novos alimentos. Mas sempre lembrando às mamães que deve ser oferecido um tipo de alimento por vez, para que a criança possa estar sentindo os novos sabores que serão introduzidos na sua alimentação. A partir do 6º mês, o leite materno sozinho não atende mais todas as necessidades nutricionais que esse bebê vai começar a ter. E até porque a partir desse tempo, ele começa a ter maturidade fisiológica e neurológica para estar recebendo outros tipos de alimentos. E também é nesse período que a criança não apresenta mais o reflexo de propulsão da língua, onde ele fica botando a linguinha para fora da boca. E ele também começa a produzir enzimas digestivas em quantidades suficientes para que ocorra a digestão da nova alimentação. Também a partir dessa idade que a criança não tomba mais o pescocinho. Então a mãe começa a introduzir alimento com a colher sem ter dificuldade, sem ter problema de estar afogando a criança. Sim, doutora. E também Fique à vontade, fique à vontade. Então, é chamado alimento de transição, aquele alimento que ele é preparado especialmente para a criança, que ele está se diferenciando ainda da alimentação do resto da família. Também é bem importante estar lembrando às mamães que não deve estar liquidificando os alimentos, que é bem comum, ela pensa que tem que estar botando no liquidificador e depois passando na peneira. Então, não é verdade. O correto é só amassar com o garfo e sempre estar oferecendo um tipo de alimento por vez, nunca usar temperos muito fortes, muito picantes, excesso de sal. Sim. Então, quando começa a nova introdução desses alimentos, é bem importante começar a oferecer água, porque até o 6º mês, com o aleitamento materno exclusivo, não tem essa necessidade. Bom, a partir do 6º mês, e que tipos de alimentos os pais podem oferecer para os seus filhos através disso que você falou, doutora, através de esmagando com a colher? Existem alguns alimentos específicos? Existem aqueles tipos de alimentos que não são indicados para as crianças após esse período? Então, deve-se começar a introduzir alimentos que sejam mais macios, que vão ser mais fácil o cozimento, e nada com tempero muito forte. Então, batata, o arroz branco, uma carne mais macia, peixe, um peitinho de frango desfiado, uma carne moída bem cozidinha. Então, alimentos mais macios, porque a criança não vai estar ainda mastigando, mas ela já vai começar a sentir a nova textura dos alimentos que irá estar recebendo. Isso tudo a partir do 6º mês, doutora? Isso. Existem crianças que precisam introduzir antes, mas a partir do 6º mês é o que recomenda o Ministério da Saúde. Sim. Existe algum tipo de alimento que os pais não devem dar de maneira alguma para as crianças? Por exemplo, doces. Tem 6 meses, enfim. É possível ou não administrar alguma quantidade de doce? Então, os açúcares simples, balas, chocolates, esses alimentos não devem ser introduzidos até 1 ano de idade. Deixar primeiro a criança conhecer as frutas, as verduras, os legumes, e a partir de 1 ano, se a família vê que precisa, introduz aos pouquinhos, mas se não introduzir, melhor ainda para a criança. Sim. Quanto a frutas, doutora, é possível? Sim, com certeza. A partir do 6º mês também já pode começar a introduzir as frutas, em forma de papinha, raspar a maçã com a colherzinha, já deve ser introduzido sim. Falando em papinha, aquelas papinhas prontas, são indicadas? Se a mãe tiver a opção de estar fazendo tudo mais natural, seria melhor, mas às vezes com o dia a dia, corrido, que às vezes os pais não têm muito tempo, é uma opção também que se encontra, mas tudo que for mais natural é o mais indicado.
Sucos é indicado? Sim, sucos também são bem indicados, mas eles não devem ser administrados, né, oferecidos para a criança nos horários das refeições principais, pois são alimentos que vão ter uma quantidade pequena de nutrientes, diferente de tu for oferecer uma refeição mais completa, com batata, com carne, com arroz, que vão ter mais quantidade de nutrientes para a criança. Então deve ser oferecido nos intervalos de sucos. Sim. Em conjunto com esses alimentos, a amamentação também é necessária nesse período ou a criança deve ser amamentada até os 6 meses de idade? A amamentação deve permanecer até o segundo ano da criança. Essa alimentação ela é complementar ao aleitamento materno, então não deve ser excluído o aleitamento materno. Ele deve, se a mãe tiver leite, até os 2 anos da criança. Interessante. Ela vai intercalando junto com as outras refeições. Correto. Bom, doutora, seriam algumas das dúvidas relacionadas a esse tema que muita gente ainda tem dúvida. O que dar? Tem histórias aí de gente que dá até polenta, minestra, mas claro, bem esmiuçadinho. Isso daí não tem problema, doutora? Não tem problema, porque tudo vai depender também de como a família está se alimentando. Então, aos poucos, a gente deve colocar alimentos mais leves, de mais fácil digestão, e depois do 8º, 1 ano de idade, a criança já pode estar se alimentando da alimentação que a família consome. Correto. Laís Martins, nutricionista, gostaria de agradecer imensamente por essa entrevista, esclarecer algumas dúvidas sobre como fazer a transição de alimentos do líquido, enfim, a partir do 6º mês para as crianças, para os bebês. Eu acho que muita gente tirou as dúvidas aí, inclusive eu tirei algumas dúvidas aí quanto a este assunto. Agradecer imensamente, doutor, e claro, voltaremos a conversar em outras oportunidades para marcar novos temas para a senhora, claro, trazer informações aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela entrevista, hein, doutora? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Esta é a doutora Laís Varmely News, nutricionista, falando um pouco mais sobre a transição de alimentos para os bebês. A partir do 6º mês, pode ser ministrado todo e qualquer alimento, claro, em doses pequenas e também com ajuda de um garfo, uma colher para amassá-lo e, claro, para a melhor alimentação da criança. 9h30, saúde e bem-estar. Você acompanhou no Guarujá Notícias Saúde e Bem-Estar. Comece a semana de bem com a vida. Laboratório Cal, desde 2003, realizando exames bioquímicos com segurança, qualidade e confiança. Junto à Clínica Priori, no Centro em Orleans. Atendimento Unimed, SUS, Sindicato Rural, particulares e outros convênios. Agora com resultado online. Acesse www.laboratoriocal.com.br. Laboratório Cal, o respeito que sua saúde merece.